Então, a gente vai dar início, né? Já são 7h34, então a gente vai cumprir o horário, dando início à nossa assembleia. Daqui a pouco mais colegas irão participar, enquanto isso, nós vamos dando os encaminhamentos iniciais. Eu gostaria de convidar a todos vocês para a gente fazer o que a gente sempre faz quando nos reunimos, né? Então, a gente vai se colocar num momento de oração, pode ser todo mundo sentado mesmo, como está, né? Vamos pedir as bênçãos de Deus, a luz do Espírito Santo, para que guie cada um de nós, que guie todos os nossos colegas, os nossos familiares, as pessoas que cruzam conosco todos os dias. Então, vamos juntos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus nos abençoe e ilumine sempre. Amém. Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Orleans, Sintramor, realizada no dia 3 de março de 2021, às 19 horas em primeira chamada, e segunda e última chamada meia hora depois, com qualquer número de presentes no Centro Administrativo, Praça Celso Ramos, 193, Centro Orleans, a fim de deliberar e discutir a seguinte ordem do dia: elaboração da pauta referente ao acordo coletivo anual. Assuntos gerais. A Assembleia Geral Extraordinária iniciou-se sob o comando da presidente, Janes Aparecida de Lourenço de Oliveira, que apresentou os pontos da pauta. Inicialmente, como de costume, foi feita a oração. Ato contínuo, foram repassadas todas as informações a respeito dos encaminhamentos dados relativos à pauta de reivindicações levantadas na Assembleia de 2020. Então, agora, a gente vai seguir aquela pauta que nós tínhamos, né, que é do ano de 2020. Queria dizer para vocês que no final nós teremos algumas informações importantes a respeito da vida, do trabalho do servidor e algumas coisas que a gente considera importantes para todos vocês. Queria dar agora a palavra para a doutora Yara, para ela cumprimentar vocês todos. E sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Janes. Boa noite a todos os participantes. E eu me coloco à disposição para esclarecimento. Então, nós vamos começar, tá? Cada um de vocês que quiser falar, erga a mão, ou se não, coloque a pergunta ali no chat, que a gente vai também depois respondendo as perguntas, tá? Tu pode acompanhar? Então, a doutora Yara vai acompanhar as perguntas e para depois responder, para a gente responder todas as perguntas que forem feitas, tá? Então, o primeiro item da nossa pauta. Fica garantida, com as alterações apresentadas nesta pauta, a manutenção de todas as vantagens e benefícios e ou individuais concedidos por liberalidade do município e ou constantes nos acordos coletivos anteriores, negociações feitas e dissídios coletivos, inclusive o vigente, independente das reivindicações constantes neste rol, tá? Então, esse item aqui fica mantido, tá? O número 2 salários. Estima-se que a inflação até 31 de janeiro, pelo IPCA, seja de 4,63%. Conforme uma defasagem, perdas salariais que beiram os 50%, a Prefeitura deverá fazer o possível para reduzir esta margem. Tendo em vista a edição do ofício circular TCE-SC-GAP PRS 23 de 2020. Eu vou comentar sobre esse ofício circular que o Tribunal de Contas emitiu no final do ano passado um parecer
dizendo que, em virtude da Lei Complementar 173, que veda qualquer tipo de aumento na despesa, exclui-se, né, lá no artigo 8º, exclui-se a reposição salarial com base no IPCA. A nossa lei, ela fala em INPC. Então, por conta dessa orientação do Tribunal de Contas, a gente está pedindo com base no IPCA, que é um pouquinho menor que o INPC. É a proposta. Correção dos salários pelo IPCA em 4,63%, acrescidos do percentual firmado até abril de 2021, mais o percentual de 2,44%, acumulados de 4 de 2019 a maio de 2020, a título de reposição salarial já acrescidos aos salários de maio de 2021. Dos fundamentos. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica do Município garantem, pelo menos, a correção dos salários dos servidores anualmente. Se não, vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. E ainda, amparados no parecer do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no ofício circular TCE-SC-GAP-PRES 23/2020, que afirma: deste modo, conclui a diretoria técnica deste tribunal que não há vedação para a concessão de revisão geral anual no período aludido pela Lei 173/2020, compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. No entanto, ao concedê-la, deve ser observado, para fins de correção monetária, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mesmo que se refira à recomposição das perdas salariais de período anterior à vigência da citada norma. Tal regra está contida no inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, que prescreve que é vedado adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7 da Constituição Federal. Vocês estão todos de acordo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Levante a mão, libere o microfone e pode colocar. Fale, Fernando. Fernando, pode falar. Não é eu? É outro Fernando. Pode ficar assim? Então, vamos adiante. O número 3. Revisão do Vale Alimentação. Seja reajustado o valor do Vale Alimentação de R$ 180, acrescidos do mesmo índice aplicado na revisão geral anual dos salários.
Justificativa. A verba é de caráter eminentemente indenizatório, não se enquadrando nas limitações do artigo 18 da Lei Complementar número 101/00. O valor definido nominalmente é fator de justiça social, posto que para quem percebe os maiores vencimentos do município, podem tal quantia quedar insignificante, mas para aquela grande maioria dos servidores municipais, a quantia hora estipulada é consectário lógico da dignidade da pessoa humana. Para assim fazer, avocou-se do princípio da isonomia em sua acepção material. O valor requisitado é necessário para que se atenda à necessidade dos trabalhadores e recompõe o valor da cesta básica anteriormente discutida e melhorada no dissídio anterior. Alguém tem alguma coisa para colocar sobre isso? Libere o microfone e pode falar. É importante a gente falar aqui, gente, né, com relação ao aumento também no vale alimentação, que nós estamos num período de pandemia que ele vai utilizar, o prefeito vai utilizar como forma de não aumentar a despesa, não dar qualquer aumento. Mas também é importante a gente saber que a gente tem que manter na pauta, porque no ano passado a gente não conseguiu, ele permanece em 180. Então, a gente tem que deixar na pauta para que numa próxima vez, quando ele consiga ir aumentar um pouquinho a despesa, ele também consiga fazer esse. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos para o número 4. Tem alguma pergunta? Tem que olhar, tá? Tô olhando. Não, estou puxando o lado aqui, vai ter que olhar no chat. 4. Bonificação de incentivo por assiduidade. A Yara, ela está colocando que o teu está dando microfonia. Valor de 30% do salário mínimo vigente pago aos funcionários que não apresentarem atestado médico ou faltas injustificadas de maio de 2020 a abril de 2021, a serem pagos a partir do mês de maio de 2021. Do fundamento parte do trabalho de um bom administrador é premiar a qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores, tendo em conta os baixos salários pagos pela administração. Uma maneira de incentivar o servidor é premiar seu bom comportamento e presença no trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Libere o seu microfone, pode falar, tá, gente? Vocês estão livres para dizer o que vocês pensam, colocar alguma coisa, colocar alguma crítica, se manifestem. Tudo certinho? Pode falar assim. Vamos para o número 5. Auxílio transporte. O município concederá o auxílio transporte ao servidor que fizer jus ao benefício em forma de dinheiro, conforme previsto no artigo 75 da Lei Complementar número 1929 de 2005, que é o nosso estatuto. Será pago em parcela integral ao valor correspondente aos dias que trabalhar e não poderá sofrer nenhum tipo de desconto em sua remuneração ou benefício, além da sua regulamentação através do decreto municipal, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 75 da Lei Complementar número 1929 de 2005. O que vocês pensam? O que vocês dizem? Tá todo mundo muito quietinho. Janes? Oi, pode falar. É a Giovana. Pode falar. É tipo a gente que mora aqui no interior, as casas são longe, a gente gasta com combustível de moto e a gente não tem transporte para se deslocar até o São Roque para poder arrumar os prontuários lá, que você sabe que lá é de suma importância a gente ter que arrumar os prontuários lá. E a gente tem muita dificuldade com isso. O que pode ser feito? A doutora Yara vai responder para vocês. Obrigada.
Boa noite, Giovana. Olha só, o artigo 75 do Estatuto, ele prevê um auxílio para o servidor que se desloque por 10 quilômetros, né, da sede, para o trabalho de até 10 quilômetros. A gente poderia exigir vale transporte se o município tivesse transporte público. O nosso município, Orleans, ele não tem transporte público, só o transporte escolar. Então, o que a gente está pedindo desde o início, desde que o sindicato iniciou aqui e que iniciaram-se as negociações, é para que se cumpra o artigo 75 do Estatuto. Mas está difícil. A gente tem que permanecer, eu acho, com esse item em pauta e continuar brigando bastante por esse item para que ele consiga colaborar com esses servidores que se deslocam por mais de 10 quilômetros. Tem servidores que se deslocam quase 20 quilômetros da sede, né, para trabalhar. Mas a gente não vai conseguir continuar pedindo para ver se a gente consegue. Ô, pessoal, vocês estão reclamando que está dando microfonia. Fernando, você está com o seu microfone ligado. Clique lá na direita embaixo, tem um microfoninho. Você clica em cima, que ele vai... Isso, assim, obrigada. Eu acho que agora vai... Se der problema ainda, vocês avisem que a gente vai observar, tá bom? Quando vocês quiserem falar, você também, Fernando, daí você clica no microfone, daí libera e você conversa, tá bom? Então, vamos para mais alguma pergunta? Tânia, sim, Tânia, nós entendemos que está desvalorizado. Eu gostaria que a doutora Yara... Marlise, feche o teu microfone. Tânia, nós entendemos que realmente está desvalorizado, o nosso estatuto ele é muito antigo, por isso que a gente lá na frente vai ter um momento para falar do estatuto, para ele ser aprovado, porque lá os cálculos serão todos diferentes, será por percentual, não vai ser mais em reais. A gente entende que o valor que eles pagam hoje, para quem eles pagam, é muito desatualizado pelo preço que a gasolina, o combustível está, né? Mas a gente também vai lutar para isso, para ser atualizado o estatuto e também todos os valores, tá? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber que vai ficar ainda em 10 quilômetros para receber o Vale Transporte com 10 quilômetros ou vai diminuir? Uma vez era 8 quilômetros ou 6, não sei. Aí depois foi passado para 10, vai permanecer no 10? Na verdade, eles estavam pagando para algumas professoras, eles estavam utilizando 3 quilômetros, mas, na verdade, no estatuto fica 10 quilômetros. Mas eu acho que devia mudar isso aí. Eu acho que devia diminuir. É importante lembrar que a gente já fez uma reformulação do estatuto, uma proposta de reformulação, e entregou para o prefeito no dia 15 de março de 2020, e lá a gente reduziu essa quilometragem para todos os servidores. Então, ao invés de 10 quilômetros da sede, a gente diminuiu para 5 quilômetros. Porque 5 quilômetros da sede onde você trabalha, de onde você mora para onde você trabalha. 5 quilômetros é justificável. A gente tentou em 3 na comissão, mas não passou 3, passou 5. Mais alguma pergunta? Janes, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acredito que temos professores aqui nessa reunião. Tem, Janes? Sim, tem. Eu gostaria de saber se elas continuam usando o ônibus para vir para a escola, porque desde que o prefeito entrou, as professoras estão vindo para a escola, sendo que o ônibus é só dos alunos, e por que nós, agentes de saúde, não temos o direito de utilizar o ônibus para ir até Orleans? Até que um ano a gente foi autorizado a usar esse ônibus, e depois nos tiraram. Por que as professoras podem e nós não? Sim, assim, ó, isso é por causa de uma lei, tá? A lei do
do FNDE, por causa também do Fundeb, esse ônibus é da educação. Então, quem é da educação tem direito de utilizar o ônibus. E quem não é da educação não se pode utilizar. Deveria ter um transporte público. Obrigada, Janes, obrigada. Quando vocês fazem a pergunta, vocês logo desligam o microfone, certo? A Miriam, certinho, a gente já te confirma a quilometragem, tá? Ficou 5 quilômetros no estatuto, tá? A gente bateu para tentar botar 3 quilômetros, mas não passou. Então, ficou de 10, ficou para 5 quilômetros, tá? Mas a isso, Miriam, tudo depende da hora que for aprovado o estatuto. E aqui eu quero colocar uma coisa muito importante para vocês. O estatuto indo para a Câmara, a gente vai precisar se mobilizar. A gente não vai deixar tirar direitos do servidor, porque eles estavam querendo tirar aquele dia lá do aniversário para não deixar o servidor em casa, que na verdade não atrapalha, é um de cada vez. Então, se eles quiserem retirar direitos, aí a nossa luta vai ser na Câmara de Vereadores e a gente pode precisar se mobilizar. Nós precisamos ter consciência que nós somos hoje uma classe trabalhadora consciente e que a gente vai lutar por todos. Se precisar, todos nós nos manifestaremos juntos, tá bom? Mais alguma pergunta? Alexandre, sim, esse auxílio transporte hoje é pago para o pessoal da educação. Eu queria até que alguém da educação me confirmasse se realmente ainda eles estão pagando, mas eu creio que sim, somente para o pessoal da educação. Sim, a Maria está aqui com a gente, ela disse que sim, que para a educação sempre, na verdade, foi pago. A luta é das outras categorias que realmente não é pago. Mais alguma pergunta? Então, nós vamos para o número 6, tá? Alteração do benefício de promoção por tempo de serviço. Que seja alterada em lei específica o benefício previsto no artigo 65 da Lei Complementar 1929 de 2005. Que seja concedida ao servidor o benefício no valor de 3% do salário base a cada triênio automaticamente, mantendo-se todos os outros benefícios já garantidos. Alguma pergunta, alguma colocação? Tá bom, vamos para o número 7. Pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do salário base do servidor. Alteração do parágrafo 1º da Lei Complementar 1929-2005 para o exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de adicional incidente sobre o salário base do servidor. Aqui a gente está pedindo que essa insalubridade seja paga sobre o salário base do servidor. Hoje ela é paga sobre o salário mínimo. Então, aqui a gente alterou, pediu para que seja sobre o salário base. A gente sabe que não é fácil, mas a nossa missão é pedir, uma hora a gente ganha, né? Então, vamos continuar pedindo. Alguma colocação? Então, vamos para o número 8. Isonomia do salário entre os servidores dos poderes legislativo e executivo. Solicitamos ao chefe do Poder Executivo a isonomia aos salários dos servidores dos poderes executivo e legislativo. Quer colocar a questão lá? Não dá muito para um e para compensar dos outros? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos para o número 9. Adicional por formação e qualificação para todos os servidores. Solicitamos adicional por formação e qualificação para todos os servidores que apresentarem diploma de graduação na área de atuação no percentual de 30% dos seus vencimentos, diplomas ou certificados de qualificação profissional na área de atuação ou correlatada de 200 horas cumulativas no percentual de 3%. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Pode ficar assim? Então, vamos adiante. O número 10, abertura de concurso público. Muitos setores estão com pouco efetivo, sobrecarregando os trabalhadores que muitas vezes atuam em desvio de função em virtude da grande demanda do trabalho.
Para o fornecimento de um trabalho de qualidade, se faz necessário todo um aparato administrativo e a contratação de pessoal é requisito primordial para a eficácia do serviço público. Então, na verdade, a gente vai solicitar, né, que seja feito um concurso para solicitar quem precisa, porque às vezes se faz concurso, tem um monte de gente sobrando e essas pessoas não são chamadas, se cria uma expectativa desnecessária, né? Alguma colocação? Janes, eu gostaria de falar. Sim. Que a gente, no ano passado, gente, não estranha que a imagem que está aparecendo é a do meu filho, do Igor. Quando você vai falar, você se identifica, tá? Tá, é a Giovana. E o ano passado, já no começo do ano passado, o secretário de saúde fez um acordo com nós, do São Roque, para a gente redimensionar uma microárea que temos aqui na Brusque, cuja a agente de saúde ela foi exonerada do cargo, e a gente se uniu... Ô, Giovana, Oi. Giovana, só um instantinho, você vai comentar isso lá na frente, quando o assunto é das agentes, que daí entra isso, tá? Então tá bom, obrigada. Então tá bom. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Ó, vamos colocar uma coisinha para vocês aqui, ó, da microfonia, porque a gente não está no mesmo ambiente, tá? Mas eu acho que está sendo possível para vocês acompanharem, né? Ah, sim, tem bastante desvio de função mesmo, Alexandre. É ilegal o desvio de função. Então, isso assim, ó, quando existe alguma denúncia, por exemplo, existiu uma denúncia de algumas professoras da educação, existiu uma denúncia no Ministério Público e agora eles fizeram uma mudança de professoras por causa disso. Então, essa denúncia, eles vão nas pessoas que foram denunciadas. Então, outras estão em desvio de função e não mexem porque não foram denunciadas. Aquelas que foram denunciadas, o juiz emitiu um prazo e se o prefeito não cumprir de recolocá-las no lugar, a prefeitura paga uma multa grande. Então, por isso que agora muita gente voltou para o seu lugar de trabalho, certo? Mais alguma colocação? Então, vamos adiante. O número 11, horário de estudante e auxílio escolar. Comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o necessário ao cumprimento de sua jornada de trabalho, tem o servidor público estudante o direito a um horário especial, de forma a lhe permitir a conclusão de seus estudos. Havendo conflito de horário para a prestação de exames escolares, serão abonadas as faltas do servidor estudante, desde que feita a comunicação à prefeitura, por escrito, com 48 horas de antecedência e posterior comprovação. A alteração do parágrafo 1º do artigo 73 da Lei Complementar número 1929/2005 para constar: o valor do auxílio escolar corresponderá a 25% do valor da mensalidade. Então, vocês já viram que aqui já foi alterado em percentual, né? Para não ser como está lá, que é R$100, né? Quem faz uma faculdade hoje, R$100, não dá para nada, né? Nem para o combustível, para ir até para a faculdade. Então, aqui já foi mudado, já foi alterado por percentual. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Então, vamos adiante. Dirigentes sindicais. Fica o município obrigado a abonar a ausência de diretores e líderes sindicais para participarem de assembleias, reuniões, congressos sindicais, sem prejuízo de salário e ou vencimento, quando devidamente protocolado junto à administração, requerido pelo presidente da entidade, bem como se obriga a conceder afastamento remunerado, sem prejuízo de salários, vencimentos, para quem ocupar cargo na organização sindical, inclusive aos delegados sindicais eleitos pela diretoria, para tanto o município se compromete a criar portaria específica de afastamento remunerado dos servidores dos respectivos cargos. Tudo certinho? Ô, Janes. Oi. Não deu tempo de eu apertar no microfone.
É Sim. a Jamile. Eu queria Sim, falar pode- um pouquinho sobre a outra colocação que vocês fizeram sobre a questão de não descontar, se a gente quiser, né, fazer formação, né? Sim. Se eu não me engano, no estatuto está escrito que é só para a primeira graduação, né? Não, Eu- não tá que é para primeira graduação. Não. Tá. Por exemplo, se a gente quiser fazer um mestrado, um doutorado, a gente Sim. pode se Sim. afastar. Sim. Desde que seja na área que você atua na prefeitura, Então, tá? obrigada. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? É importante colocar que tem que manter o item do afastamento do dirigente sindical, porque o sindicato continua trabalhando. E isso tem que estar em todos os anos na mesma pauta, sempre, para que ele libere e o presidente, como é o caso da Jane, será afastada do cargo dela, mas ela continua recebendo a remuneração dela. Então, ele tem que permanecer. Esse item não pode sair da pauta. Porque assim, ó, a gente já tem consciência o quanto é difícil a gente fazer isso que está todo mundo trabalhando, as pessoas tá vendo o empenho de todos vocês e o esforço de cada um é que faz com que o sindicato esteja atuando e esteja dando resultado. Já assim é difícil porque eles não querem de jeito nenhum, né? Então a gente tem que manter firme e não vai acabar, nós vamos fazer ficar cada vez mais forte. Vamos para o próximo, então. O número 13. Cursos de qualificação. Formação continuada. Oferecer cursos de qualificação diferenciados por níveis de aprofundamento, inicial, intermediário e avançado, para todos os servidores interessados. Alguma colocação? Então, vamos adiante. Adicional de transferência. O município pagará ao servidor público deslocado, transferido ou designado para prestar serviço em outra localidade, distrito ou comunidade, independente da distância ou da necessidade de alteração de domicílio, além das despesas com transporte e alimentação, o adicional será de no mínimo 25% do salário percebido no mês. Entenderam? Querem colocar alguma coisa? Assim, ó, a função nossa é pedir. Vocês sabem que tem sido muito difícil, né? Mas a gente vai continuar firme. Vamos continuar pedindo. Uma hora a gente consegue, tá? O número 15. Criação de cargos e contratações. A administração se obriga a permitir a participação do sindicato dos servidores quando da criação de cargos, elaboração de concursos ou qualquer outro tipo de contratação que venha a onerar a folha de pagamento. Do fundamento. O sindicato tem o dever de zelar pelo bem-estar do servidor, enquanto órgão fiscalizador da administração, no que tange a direitos e deveres desses servidores. Participar da administração, considerando-se a real necessidade de se contratar tal funcionário, é vital ou mero meio de inchar a folha de pagamento. É tarefa necessária a garantir que haja uma boa administração. Querem colocar alguma coisa? Ou querem modificar? O que vocês pensam? Vocês estão tudo muito quietinhos. Vamos adiante. O 16. Da cessão do servidor para atividades sindicais. Solicitamos a liberação de 2 servidores efetivos para desenvolver suas atividades no Sindicato dos Trabalhadores Servidores Públicos sem o prejuízo de sua remuneração. São eles o presidente eleito e um estagiário para 4 horas diárias. Essa aqui a gente vai rezar muito terço, muita oração, para ver se a gente vai conseguir essa outra pessoa, né? Mas se não, se é assim, ó. Se a gente não conseguir, o sindicato vai continuar como está, home office, porque não tem como a gente dar conta de estar cuidando aqui de um lugar,
da limpeza da sala, de fazer tudo. Embora eu seja grandinha, mas eu sou uma só. E daí não dá para fazer tudo. Agora, como a gente está trabalhando, depois da pandemia, a pandemia ensinou a gente muita coisa, né? Vocês estão aí bem sentadinho em casa, né? Podendo acompanhar, e a gente faz a mesma assim a assembleia. Então, assim, ó, eu trabalhando dessa forma, eu trabalho à noite, se eu não dou conta, eu trabalho sábado, trabalho domingo, não me importa a hora que eu trabalho. Mas pelo menos eu tenho material tudo junto, porque está lá em casa, eu posso ir olhar, posso ir fazer, porque se eu tenho em 2 lugares é complicado, né? Então, se não der essa estagiária, vai continuar da forma que está. Vocês precisam, me chamam, vou lá no local de trabalho, vou até na casa de vocês, fui na casa de uma professora, esse dia tomei café. Então, fica mais fácil trabalhar assim, tá? Podemos ir adiante? 17. Da alteração do Estatuto. Solicitamos o encaminhamento da proposta da alteração da Lei Complementar número 1929/2005 para a Câmara Municipal de Vereadores para a devida aprovação. Na reunião que nós tivemos com ele na semana passada, ele garantiu, né, que em 60 dias, a gente pediu menos tempo porque dá. Fazer um pouquinho de esforço, se o servidor tem que fazer, eles também têm que fazer, e para mandar esse estatuto para a Câmara antes dos 60 dias. E aí nós vamos se preparar, né? A Marlise está aqui olhando a gente, ó, está ali do ladinho, vocês estão vendo ela. E ela é professora aposentada, ela sabe da luta do servidor, ela sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, e a gente vai lutar para que os nossos direitos lá sejam garantidos. Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos adiante. 18. Do incentivo adicional das agentes comunitárias de saúde e agente de combates a endemias. Solicitamos ao Poder Executivo a elaboração de um projeto de lei que traga benefícios diretos aos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias com a garantia do pagamento da parcela extra. Atualmente, esse ano é 1.550, ano passado era 1.400, tá? A ser pago no último trimestre de cada ano, bem como a implementação da contrapartida obrigatória do município, visando a melhoria no salário dessas profissionais. Do fundamento, esta parcela extra é um benefício que não pode substituir os outros direitos assegurados a esses servidores, como o 13º salário e uniformes, por exemplo. É um valor que constitui em lei uma parcela extra. Desde 2010, outros estados já pagam a parcela extra. O município vem recebendo esta verba há alguns anos, mas não tem repassado aos servidores da área. Esta parcela extra anual está prevista no parágrafo 4 do artigo 9C da Lei Federal no 11.350, de 5 de outubro de 2006, devida a estes agentes. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos recursos repassados pelo governo federal à conta das dotações orçamentárias do município. Na verdade, a gente teve uma reunião com o Murilo a semana passada, né? E o Murilo falou para a gente que tinha uma orientação da Conascens e que não dizia isso. Então, a gente foi em busca dessa orientação, a gente tem ela em mãos, e a doutora Yara vai passar para vocês alguma colocação importante. Na verdade, a gente tem que reconhecer quando a gente está errado, né? Então, a gente brigou até agora por essa parcela extra e fomos atrás, e na lei prevê que tem essa parcela extra, mas quando do convênio entre o município e a União, né, e o Ministério da Saúde, quando que eles fizeram esse convênio, a contrapartida do município seria pagar todos os encargos sociais e o 13º. Então, o que se entendia? Se entendia que como o Ministério da Saúde repassava não 12 parcelas, e sim 13, essa 13ª parcela poderia ser rateada entre os agentes comunitários de saúde pelo trabalho que desenvolvem e afinal é a parte mais importante da equipe de saúde da família, é a agente comunitária de saúde que está lá dentro da casa das famílias, que está buscando o problema e trazendo para o posto de saúde para que seja resolvido. Enfim,
Fomos atrás da nota jurídica da Conascens e realmente existe uma nota jurídica em que eles dizem, eles fazem uma fundamentação toda aqui, e aqui no final ele diz o seguinte: em síntese, os agentes comunitários de saúde não fazem jus ao rateio do incentivo financeiro recebido pelo município, pois, conforme determinado pela Lei 12.994 de 2014, trata-se de incentivo destinado aos municípios para o fortalecimento das políticas afetas à atuação dessas profissionais. O que as secretarias de saúde entendem? Que como isso não faz parte do rateio, eles não têm que repassar para os agentes comunitários, só que eles não interpretam a parte final do parágrafo, né? Que diz que esse é um recurso que é destinado para o fortalecimento das políticas afetas à atuação das agentes comunitárias. Então, o que eles podem fazer? Com esse dinheiro, eles não precisam ratear e entregar em dinheiro para agente comunitário, mas eles podem investir na melhoria do trabalho das agentes comunitárias, como foi os tablets que trouxeram para elas, né, para vocês, para trabalharem de uma forma mais eficaz. Eles também podem investir em EPIs, em forma que eles vão fortalecer o trabalho de vocês, até mesmo com reuniões, com cursos de aprimoramento e tudo mais, mas que seja desenvolvido para a melhoria do trabalho das agentes comunitárias. Então, aquilo tudo que a gente pede, a gente vai continuar pedindo para que o prefeito implante o 14º para vocês, mas para que vocês saibam que existe uma nota jurídica que diz para o município que eles não precisam ratear com as agentes comunitárias. Assim, ó, aí vocês têm que... Essa questão do material, eu sei que vocês estão indignadas e com toda a razão, porque vocês têm muitas trabalhando sem o tablet, e agora eles fizeram o pedido de 10 só. O Murilo alegou que é caro, a gente não tem culpa se é caro, eles compraram porcaria, eles sabiam que tinha que comprar uma coisa boa, que durasse, e agora então eles resolveram comprar da Samsung, mas aí compraram 10, não vai dar nem para todas que estão sem. Aí quando ficam sem, Aí, quando ficam sem, daí fica complicado, porque daí fica difícil para vocês trabalharem, né? Então, assim, ó, a gente agora vai cobrar mais sobre o material de vocês, vamos se unir e cobrar, assim, não só vocês, todas as categorias, né, que precisam EPI, vamos começar a cobrar e exigir, porque a gente sabe que dinheiro vem, e dinheiro vem bastante, o que falta realmente é organização, principalmente na Secretaria de Saúde, que a gente observa que falta organização para melhor organizar o trabalho e melhor deixar o funcionário com capacidade e tendo material para trabalhar. Foi o 20? O 20? É o 20 agora? É. Normal, né? Tá. Aprovação. Podemos ir adiante? Agora eu dizer. Pode falar. A Giovana aqui, Janes. Sim. É que a gente está com os materiais bem defasados, a gente não tem mais aqueles bilhetinhos, aqueles papeizinhos pequenininhos para entregar o número das famílias, a gente não tem mais as folhinhas de bilhetinho para deixar quando a gente vai fazer a visita e deixar embaixo da porta. As mochilas que a gente ganhou já se arrebentou tudo porque são super fracas. Então, o material, a gente, na verdade, está gastando um caderno, escrevendo um bilhete e deixando nas portas, porque não temos mais nada disso. Nada mesmo.
A gente sabe, e é por isso que é importante se unir e cobrar, porque é falta de organização. O dinheiro eles têm o dinheiro para fazer, eles não podem depender de licitação, que a gente sabe que demora. Então, quando faz, devia ter pedido mais agora, por exemplo, devia ter pedido 20 tablets, porque sabe que está estragando um toda a vida, sempre tem não sei quantas que estão agora sem tablet, e fica mais difícil de trabalhar. Então, a gente vai ter que começar a se unir, seja a categoria que for, né, da saúde, da educação, começar a se unir e se organizar. Mas a gente sente que a Secretaria da Educação está mais organizada, tanto material, coisa assim, eu vejo que a educação está mais organizada, e a saúde é quem está lá dentro que não está administrando. Realmente não sabe fazer o trabalho, infelizmente. Então, aí sobra no servidor, que atende muito bem, que trabalha muito bem, porque sabe que o povo não tem culpa dessas confusões que acontecem lá dentro, e daí o funcionário trabalha direito, mas sobra para ele a falta de organização de quem está lá dentro da secretaria e que deveria organizar melhor. Eu acho que nós vamos aproveitar para falar aqui também a questão do Previne, né? Tinha alguém já que estamos na questão da saúde, porque tinha alguém querendo colocar a questão do Previne, então eu gostaria que vocês falassem agora, neste momento. Pode falar, Jamile? Ninguém quer colocar. Oi, até eu ligar o áudio demora um pouquinho. Tá, pode falar. Eu queria saber a questão do incentivo que eles estão repassando para os funcionários, né? Que alcançam as metas ali, né? Que os valores estão diferentes, os valores não batem. Por exemplo, uma está recebendo R$200, outra recebe 109, outra recebe R$100. Não é um valor específico, assim. A gente queria saber também como é que eles estão avaliando isso, porque eu não sei qual é o tipo de avaliação, o critério que eles estão fazendo para que tenha diferença. Assim, ó, pode falar, quem está ali, a Josiana, liberou o microfone, Josiana. Então, assim, ó, na verdade é assim, ó, esse é o Previne, né? Por lei, deveria ser, quem completou 100% da produção deveria receber igual. Mas, na verdade, eu recebi uma comunicação também de uma unidade de saúde, que tem bastante servidores, e que ninguém recebeu o valor igual. Então, é muito estranho, porque quando você pega atestado, é diminuído, né? 25%, ou 50%, ou 100%. Quando você não faz a produção, também é diminuído. Aí eu não sei de que forma que ele está diminuindo. Agora, o que é estranho, que é uma profissional que colocou para mim, que trabalhou o mês inteiro, não perdeu hora, fez toda a sua produção e recebeu menos da metade. É muito estranho isso, eu mesma vou procurar o Murilo essa semana para questionar de que forma que ele está fazendo, e vocês também questionem, perguntem, porque ele precisa se explicar nisso, porque é incompreensível que duas pessoas, por exemplo, que façam toda a produção deveriam receber igual e não recebem. Mais alguma pergunta? Jones, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o Previne. O ano passado teve uma movimentação grande, quando vocês lembram que fomos todos para a Câmara, até porque tinham encaminhado o projeto. Só um minutinho. Ô, Jones, tira o som do teu. Foi para a Câmara e não era da forma que deveria ter sido feita, e lá a gente debateu bastante sobre isso, que era sobre... lembra que eles fundamentavam dizendo o seguinte: se um servidor não atingir a meta, toda a equipe deixa de receber. Lembram disso? E que eles diziam também que dessa forma um servidor iria fiscalizar a ação do outro, para que todos atingissem a meta e que todos conseguissem receber esse valor de incentivo. A primeira coisa que vocês precisam saber é se a equipe de vocês conseguiu atingir a meta.
Se ela conseguiu atingir a meta, aí vocês têm que ir lá na lei e olhar qual era o percentual que era dividido entre a equipe, para vocês. Que lembra que ele disse que deixaria 90% para distribuir igualitariamente para a equipe e 10% ficaria para a Secretaria de Saúde. Foi isso que foi estabelecido na lei. Então, o que vocês têm que saber é se a equipe de vocês conseguiu atingir a meta no quadrimestre anterior, porque é sempre por quadrimestre, não é mais PMAC, como era o de vocês, que vocês atingiam a meta num estudo que era feito externamente, que era o Ministério da Saúde que fazia, e depois vocês recebiam conforme a avaliação que o Ministério da Saúde dava para vocês. Agora mudou. Então, com relação ao Previne, a primeira coisa que vocês precisam saber é se a equipe de vocês atingiu a meta. Aí, então, saber qual o valor que veio para vocês e dividir 90% desse valor para o número de componentes da equipe. Vocês vão saber quanto é que vocês vão receber. Mas é bem isso aí mesmo, Yara, só que o problema é que os valores não estão iguais, né? Os valores está dando, tem gente que recebe o dobro e tem gente que recebe a metade desse valor, é os valores que não estão batendo. Então, isso está errado, porque a lei determina que o 90% que vem para o município é dividido igualitariamente para cada membro da equipe. Ali a Juliana está colocando que a gente não tem acesso à forma que é dividida isso, mas assim, nós estamos... Oi? Sim. Sim. No quadro da lei está os indicadores que tem que atingir a meta. É isso que a gente tem que avaliar. E aí a avaliação é a cada 4 meses. Então agora nós fomos avaliados em setembro do ano passado. Então, está se recebendo esse valor. Agora vai ser feita uma nova avaliação. Nesta nova avaliação, pode ser que a equipe de vocês melhore, tire a nota melhor, ou piore, e tire a nota pior. Então, se melhorar, o valor vai aumentar. Se piorar, o valor vai diminuir. Então, tudo isso vai depender dessa avaliação que é feita, e os indicadores estão lá junto na lei. Então, lá dá para pegar os indicadores para saber, e é por produção, tudo é no computador, né? Cada um tem a sua produção, e a chefe da unidade de vocês que vai ter que avaliar isso e vai ter que ficar responsável por essas cobranças para ver se está realmente fazendo certo. O sindicato ajuda, se o sindicato também vai. Na semana que vem eu vou conversar com o Murilo, a gente vai ver se existe uma forma de como a gente comprovar isso, porque a gente tem que fiscalizar e tem que fiscalizar mesmo. Mais alguma pergunta? Então, vamos adiante. Número 19, criação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Solicitamos que seja criada a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Doenças decorrentes de acidentes de trabalho, com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Todas as empresas com mais de 100 funcionários devem ter a CIPA, conforme norma regulamentadora NR05. Atualmente, o município conta com aproximadamente 700 servidores. E aqui eu queria até pedir para a doutora Yara fazer uma colocação. Antes, eu quero ver se alguém de vocês tem uma pergunta. Pode fazer, se tiver. Se não, até vou pedir para a doutora Yara fazer uma colocação quanto, agora de forma especial, o Covid, mas sempre que alguém se machuca, o que é preciso fazer? E é preciso fazer no dia que ocorre o acidente, tá? É importante, antes de tudo, dizer que na reunião que a gente teve com o prefeito, essa última reunião, ele se comprometeu em fazer a comissão também de prevenção de acidente, mas assim como ele também se comprometeu em fazer a comissão para negociação, o decreto sairia na segunda-feira, hoje nós já estamos na quarta e o decreto não apareceu. Então, a gente também está esperando pela CIPA, talvez até o final de semana a CIPA saia.
Uma das coisas que tem que ficar muito bem frisado. Primeiro, o Estatuto estabelece que quando estamos ou doentes, acometidos de qualquer doença, ou que tenha se machucado no trabalho, é no dia do afastamento que deve ser comunicado o departamento pessoal. Ah, mas eu estou doente, eu estou hospitalizado, e como é que eu vou comunicar? Hoje nós temos o celular, bate uma fotinho do atestado e encaminha para o departamento pessoal. Hoje a gente recebeu uma servidora que estava 10 dias de atestado, voltaria amanhã para o trabalho e foi entregar hoje o atestado no departamento pessoal, o departamento pessoal não aceitou. E aí? Vai se incomodar. Ela vai se incomodar uma coisa que não precisaria se incomodar. Por quê? Porque o Estatuto prevê. E todo servidor, aqui nós estamos numa assembleia com 60 servidores, desses 60 servidores já estão trabalhando no município há bem mais de um ano. Há bem mais de um ano. E há bem mais de um ano deve conhecer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Pelo menos conhecer o Estatuto, a parte principal. E essa é uma parte muito importante, porque nós estamos sujeitos a isso todos os dias, principalmente agora com a pandemia. Se eu for afastada, se eu tiver sintomas, e eu for ao médico e o médico me afastar, eu não vou esperar o 14º dia para apresentar o atestado. Esse atestado pode ser questionado. Então, se eu for afastada hoje, eu tenho que entregar hoje esse atestado. Ah, mas eu não posso ir lá porque eu estou em isolamento. Como eu acabei de falar, nós temos... Hoje, a modernidade aí, com essa pandemia, o celular é tudo na mão da gente, né? Então, bate uma fotinho e encaminha para o departamento pessoal. Tenho certeza que não vai se incomodar. Assim, ó, se alguém, se acontecer assim de vocês precisarem e que vocês não tenham o contato do setor pessoal, vocês entrem em contato comigo, que eu repasso o contato, vocês mandam a foto e vale do mesmo jeito. Depois, quando vocês estiverem bem de saúde, aí vocês levam o atestado que vocês têm em mãos, certo? Alguma pergunta, alguma colocação? Então, vamos lá. O número 20, aprovação do Estatuto e Plano de Cargos e Salários. Solicitamos que seja aprovado o Estatuto e o Plano de Cargos e Salários, que, na verdade, o Plano de Cargos e Salários a gente vai mexer depois que aprovarem o Estatuto, né? E pagos já os novos salários no mês de maio do corrente ano. Mas se for aprovado o Estatuto, a gente não precisa nem se preocupar com o plano de cargos e salários, porque lá no Estatuto já aumenta o salário todo ano, já é com um percentual, então não precisaria se preocupar, mas mesmo assim, depois de aprovar o Estatuto, a gente também vai refazer o plano de cargos e salários, porque o nosso é antiguíssimo, né, do mesmo tempo do Estatuto, então a gente precisa também refazer o Estatuto. Alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação, presidente. Uma das coisas importantes e tão mais importante é a aprovação do Estatuto. Eu tenho falado em todas as reuniões que a gente tem feito, eu tenho falado, o plano de cargos e salários, até bem pouco tempo atrás, ele era importantíssimo para o servidor público. Por que era importantíssimo? Porque nós éramos regidos, nós tínhamos o regime próprio de previdência. E para quem tinha o regime próprio de previdência, o ideal seria a gente não precisaria se preocupar com o salário nos anos iniciais e a partir do meio da jornada, né, para o final, para a aposentadoria, a gente precisava melhorar esse salário. Por quê? Porque a gente se aposentava com o último salário que a gente estava ganhando. Então, lá no final da carreira, o servidor público precisava ter um salário bom. Só que isso não acontece mais desde 1998.
quando se estabeleceu que o servidor público seria regido pelo regime geral da Previdência. E o regime geral da Previdência, se nós não contribuirmos bem durante toda a nossa carreira, nós vamos nos aposentar com um salário mínimo. Então, a importância de brigar e de lutar com bastante garra para aprovar o estatuto, porque é o estatuto que vai nos garantir que durante toda a nossa jornada, desde o ingresso com o concurso público até a nossa aposentadoria, nós teremos um aumento digno por ano, não é um aumento, seria uma reposição, né, digna durante toda a jornada. Então, hoje, o servidor público de Orleans, ele deve lutar para que seja revisto e aprovado o estatuto, que a grande maioria dos servidores daqui de Orleans já estão se encaminhando para a aposentadoria. Já estão se encaminhando. E essa remessa nova que está vindo agora tem que brigar para ganhar bem desde o início e não só no final. Então, a gente vai contar com vocês, com todos vocês, e assim, se puder, também conversar com os colegas de trabalho para que a gente pudesse pedir para o prefeito com mais garra, com mais força, que ele encaminhe esse estatuto para a Câmara, para que os vereadores analisem e votem e aprovem esse estatuto. Na verdade, esse é o pedido da gente, para ele já teria que ter mandado no ano passado, e que o debate acontecesse lá com os vereadores, né, para debater, chamasse também o sindicato para conversar, mas, na verdade, ficou na gaveta, né, então tá ali, a gente precisa se esforçar, principalmente para os mais jovens, né, os mais velhos aí estão indo todo mundo quase com o salário mínimo, bem complicado, né, então a gente tem que pensar em também refazer a forma do nosso salário, porque o salário está muito ruim para quem não foi mexido o salário, e aí o prefeito vai para a rádio dizer que está todo mundo contente, todo mundo recebendo, a gente está recebendo, é dever dele pagar porque o funcionário trabalhou, então ele não faz favor nenhum pagar o salário no dia 30, ou dia 29, ou 28, que seja. Então tem que reaver a questão salarial para ter uma condição de vida melhor, porque quando se aposenta com o mínimo ou próximo a isso, vamos ter que continuar trabalhando aposentados, quem tiver saúde, né? Porque quem não tiver saúde não dá nem para o remédio, é bastante complicado, né? E difícil porque ele prometeu na reunião passada que faria o decreto na segunda-feira e não foi feito o decreto. A gente espera que até segunda, quando nós protocolarmos a pauta, ele já tenha feito esse decreto com os funcionários ali de dentro da prefeitura para sentar e conversar com a comissão do sindicato sobre a nossa negociação. E a CIPA também, a gente espera que ele crie nos próximos dias, mas a gente garante que não vai perto porque não tem compromisso quase nada com o servidor, né? Eu acho que quando deveria ser o servidor a principal preocupação dele, porque é quem dá motivo para ele se orgulhar da cidade que ele comanda. Na verdade, o prefeito é convidado a servir por 4 anos, né? E parece que não é esse entendimento que ele tem. Então, a gente espera que haja essa conversa, que haja esse diálogo e que ele também comece a pensar diferente. Podemos ir adiante ou alguém quer colocar alguma coisa? Então, agora vamos por outro item aqui muito importante, o reajuste do professor. Então, esse ano, infelizmente, foi 0 o reajuste para o professor. E eu vou deixar a doutora Yara falar, colocar para vocês bem certinho, mas ele tem, pela lei do Tribunal de Contas, ele era para ter dado o aumento ano passado pelo NPC,
e ele não poderia ter congelado nada do servidor, triênio, 8 anos, o que é direito do servidor era para ter sido pago. Ele congelou até 21 de dezembro deste ano, baseado na Lei Complementar 173. Mas eu peguei a definição, Joinville entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa para os servidores. Ele tinha que ter dado todo o aumento que o servidor tinha direito, e ele não deu nada. Então, agora nós vamos ver esse ano o que ele vai fazer e vamos colocar os nossos pedidos na pauta. Pode, Yara, pode colocar, alguém aqui falou que, Luciane, quanto é que foi o valor deste ano? Você coloca? Do professor. A doutora Yara vai colocar para vocês agora, depois eu te passo, Yara, pode falar. Ô, Janes, não é... Primeiro vamos com relação aos professores. Os professores... Luciane, depois você fala, tá? Os professores, na verdade, eles teriam para esse ano de 2021, eles teriam que ter um reajuste de 5,9. Mas acontece que o Ministério da Educação, ele editou uma portaria interministerial, a portaria 03, de 25 de 11 de 2020, em que ele rebaixou o custo aluno per capita para o Fundeb e zerou a possibilidade de aumento do piso salarial nacional para o professor. Então, assim, está tendo uma briga lá em cima, tá? E aí é com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e eu acredito que eles vão conseguir derrubar isso da mesma forma em que os servidores públicos vão conseguir derrubar também o artigo 8º e 9º da Lei Complementar 173. Está tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6447, que o julgamento vai ser dia 5, depois de amanhã. Então, por exemplo, a maioria dos juristas, eles interpretam que o artigo 8º e 9º da Lei Complementar 173 está tirando o direito do servidor. Só que a grande maioria dos prefeitos, a grande maioria não, né? A maioria é unânime, né? A unanimidade dos prefeitos interpretaram o artigo 8º da Lei Complementar, que era da medida provisória 936, né, que era uma medida provisória, interpretaram o que mais favoreceu a eles, né? Mas lá no artigo dizia que não impedia da reposição salarial, que fosse pelo IPCA, mas que não impedia isso. E aí, associado a isso, ao não aumentar despesas, ainda se congelou, olha o absurdo, o período aquisitivo do servidor. Por exemplo, se ele, durante o ano de 2019, 2020, se congelou aquele período como se ele não tivesse trabalhado. Ele não vai poder acessar nenhuma vantagem. E isso é tirar direito do servidor? Não tem como. Mas ela vai ser julgada, essa ADI vai ser julgada dia 5, espero que seja favorável, e que os prefeitos não vão poder utilizar isso, né? Vão ter que rever, e aí todas as vantagens, novamente, o tempo vai voltar a correr, e todos os servidores que completaram nesse período a vantagem para o triênio, a promoção, né, dos 8 anos, né, por merecimento, todos que tiveram essas vantagens vão poder acessar. Então, nós vamos torcer, e dia 5, quem puder acompanhar o julgamento dessa ADI, para o servidor é muito importante.
Esse pedido ali vai ser retroativo, tá? Ao tempo que foi congelado, porque, na verdade, o servidor continuou trabalhando. Não tem como tirar o direito do servidor. Luciane, agora você coloca aí o que você disse do aumento, porque eu vi com o CISERP de Criciúma e com o Uruçanga também não teve aumento nenhum. Não, mas o aumento que eu estou falando não é de agora e nem do ano passado. Esse aumento veio o repasse do governo federal em 2019. Sim. Entendeu? Sim. Se pode me esclarecer alguma coisa, porque eu acho que esse dinheiro vem para a prefeitura. Não, ela está pedindo 12,87 do ano passado e do 2019. O governo federal passou em 2019. Eles e... Ô, Luciane, assim, ó, na questão desse aumento que veio ali, a gente vem brigando desde 2018, nós assumimos em 2017, né? E, na verdade, teve prefeitos aqui da Redondeza que deram e Orleans não deu, né? E faz muitos anos que não é cumprido o valor que é dado para o professor. O ano retrasado também, ele deu pouquinho e fazendo média, que deu um monte, na verdade não deu nem metade do que o governo federal tinha dado. Então, esse ano não teve aumento nenhum, tem essa briga aí por causa do Fundeb. Entendi. E a doutora Yara até vai te esclarecer certinho como é que ele entende, eles entendem sempre como prefeito, né? Não adianta. Ô, Jane, como é que ele entende, como é que os prefeitos da ANREC entendem o aumento estabelecido em lei, que era aquele 12,87? O 12,87 seria o piso mínimo para atingir o piso mínimo do magistério. Em Orleans, hoje, nós temos uma única professora que receberia o piso. Então, para atingir aquele piso mínimo, ele estabeleceu aquele valor que era o 12,87. Para os demais na carreira, ele repassou apenas o INPC. E isso não é o entendimento só dele, isso é o entendimento dos prefeitos da ANREC. Todos eles utilizam o mesmo critério. Eu queria colocar agora eu quero fazer uma colocação importante que eu me lembrei agora. Tem muita gente, às vezes, em dois ali assistindo. Ou, por exemplo, a Giovana está assistindo com o celular do Igor, que é o filho dela. Então, eu gostaria que vocês colocassem o nome de quem está participando lá no chat certinho, porque quando não aparece lá do lado o nome certinho, vai ser registrado o nome do Igor. Então, por exemplo, a Giovana coloque o nome dela certinho, para a gente registrar. Quando tem dois também, coloque o nome lá no chat para a gente poder colocar o nome dos dois também, tá certo? Entenderam? Oi, Janis. Oi, pode falar. Só complementando o que a Luciane falou, tu lembra naquele dia que nós estávamos lá na prefeitura? Aí eu perguntei para ele sobre o aumento do governo federal, né? Aí eu fui interrompida que daí não poderia ultrapassar aquelas perguntas que já estavam naquela pauta. Mas Sim. no final ele me chamou, o prefeito chamou, Miriam, então, quanto ao aumento de vocês, desse 12 ponto alguma coisa ali, né, do 12%, nós vamos rever também. Agora, se vai, se não vai, a gente não sabe. Mas que ele falou que iria rever esse reajuste que não foi pago, ele disse que iria rever. Vamos esperar, né? Quem sabe? Ô, Miriam, na verdade, assim, ó, naquele momento porque o assunto daquele dia era somente 3 itens, porque ele deu pouco tempo pra gente, né, meia hora, gente, eu não sei se eu vivo no outro mundo, mas eu não me conformo com isso. Eu entendo que ele é chamado para servir ao povo, assim como eu também sou chamada para servir. Então, a gente é orientado a bem receber as pessoas, a dar atenção. Então, ele também deveria fazer isso, né? E, na verdade, não faz. A gente tinha só meia hora. Então, foram aqueles 3 itens principais que nós tínhamos para falar, que era da CIPA,
era a do estatuto e da comissão de negociação, era aquilo que nós precisávamos debater naquele dia. Então, o assunto do professor seria para a comissão de negociação, que você, que representa muito bem o professor, também vai se fazer presente para nos ajudar. A gente tem que lutar, tem que buscar, porque é sempre assim, ó, eles dizem que fazem, mas eles não fazem. Para eles nada dá, para eles nunca tem dinheiro, para eles dinheiro não entra, para eles tem pandemia, que é tudo uma desculpa esfarrapada, porque a gente sabe que dinheiro tem, gastaram também muito dinheiro, então, em primeiro lugar, também tem que se lembrar de olhar o funcionário. Se eu tivesse uma empresa que tivesse administrado 4 anos e não tivesse dinheiro para compensar um pouquinho que fosse o servidor, mas eu demitiria esse gerente na hora, porque eu acho que é uma má administração isso. Tudo bem, tem que fazer obras, tem que fazer asfalto, tem que fazer tudo isso, mas de que me adianta ter asfalto se eu chego lá no hospital não tenho um médico para atender? De que adianta eu ter asfalto se eu chego na escola não tenho uma professora em condições de atender? Porque botar 30 crianças numa sala de aula é muito fácil. Eu queria ver se fosse ele, se ele desse conta. Então, eu acho que vocês todos, a gente precisa ter consciência, e aqui eu digo consciência de equipe. Eu sempre chamo atenção lá no grupo. Aqui a gente não olha a diferença de cada um, o defeito de cada um, a cor de cada um, a religião, o futebol, cada um tem o seu. A gente se respeita como funcionário público e a gente precisa levantar e dar a cara para bater e dizer, assim eu não concordo, deu. A gente começou agora a trabalhar como sindicato, a gente vai para a rádio e diz mesmo, e eu tenho dito nas últimas entrevistas, que não adianta ser assim, não adianta eu ir lá usar a mídia para dizer um monte de coisa e se eu não vivo aquilo, não adianta. O pessoal de fora, de certo, imagina, Orleans é uma maravilha, mas para quem está aqui e trabalha, sabe o que está vivendo, o momento difícil que está se passando. Então, de nada adianta isso para ele. Eu acho que ele precisa ter consciência que ele está aí para servir, ele precisa valorizar o servidor de qualquer categoria, que está muito defasado o salário do administrativo, do pessoal da garagem. Então, ele na última entrevista disse, o pessoal está tudo contente, tudo recebendo salário. É muito tranquilo assim, né? Eu queria que ele recebesse R$ 1.500 por mês, eu queria ver se ele ia se virar. Então, está na hora da gente se unir. Se for preciso parar, a gente vai fazer piquete na frente da prefeitura, nós vamos se mobilizar e a gente conta com todos vocês. Porque te digo uma coisa, né, Miriam? Se for para esperar, nós vamos ter que arrumar um sofá bem fofinho, porque é complicado, né? Ele promete, mas ele não cumpre, infelizmente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu concordo, Janes, só falando, né, eu já aproveitei naquele dia para falar sobre os professores, sobre o reajuste que ele não tinha repassado, e ele mais uma vez prometeu em rever, né, então eu quero dizer o seguinte, vamos ver até onde vai a honestidade dele, né, que até agora ele promete que vai ver, promete que vai mandar, promete que vai ler, promete que vai fazer, e por enquanto nada, né. Então, pegando o gancho que a professora comentou, desse 12%, eu já havia conversado, nós já havíamos conversado com ele nessa reunião. Mas tá, beleza, então. Isso mesmo, e assim, e a gente conta com vocês, com os professores, eu acho que está na hora da gente tomar consciência, os professores precisam se unir como classe trabalhadora que vocês são, vocês precisam se unir, e se não der, vamos parar e vamos mandar as crianças, os pais, tudo lá para a porta dele, e que se vire, vamos ver o que ele vai fazer, porque não adianta, fechou a escola, botou as crianças noutra escola, tem professora com 30, 35 crianças, às vezes não tem nenhum professor ajudando, e não é fácil, gente. Os professores que estão aí para se aposentar estão tudo meio baúco, como eles dizem, né? Não dá nem o dinheiro pro psiquiatra. Então, a gente tem que ter coragem de dizer assim, não, eu sei dos meus direitos e eu vou exigir os meus direitos. Vocês fazem a parte de vocês. Agora, não adianta estar recebendo e ficando quieto. Vamos parar e vamos mostrar que a gente não concorda com aquilo que está errado. Porque dinheiro tem sim, não adianta eles dizer que não tem. Porque como é que para fazer obras tem dinheiro e para pagar quem faz não tem? É um absurdo isso, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Me permite? Sim. Eu, Janes. Eu queria... Só um pouquinho, Giovana. Deixa a Yara falar, depois você, tá bom?
Não, eu queria dizer que o sindicato começou engatinhando, né? Está engatinhando ainda, mas a gente, esse ano, parece-me que a gente já teve algum avanço, porque hoje nós temos aqui participando com a gente uma servidora pública, que hoje é vereadora, né? Hoje ela é vereadora e está aqui para acompanhar essa assembleia também, para depois levar para a Câmara também para o debate os anseios dos servidores. Então, eu acho importante que todos vocês saibam que ela também está aqui, está participando, é a Marlise, que foi professora, já é aposentada também, né? Conhece bem dos dissabores da profissão, e ela pode ajudar bastante a gente. Hoje ela está aqui com a gente, já é um avanço bastante grande, e vocês sabem que vocês também terão o apoio dela. Pode falar, Giovana. Sabe o que é, Janis? É que aqui a internet é no nome do Igor. Aí o meu nome não aparece de jeito nenhum. Já tentei de todas as formas, mas não tem como. Oi, Janis. Boa noite. Rubens, eu estou assistindo junto com a Cissa aqui a reunião que você está participando. Estão organizando, tá bom? Obrigado. Aqui, mais alguém tem alguma coisa para falar? Podemos seguir adiante? Assim, ó. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Nós estamos chegando ao final, né? A gente terminou de passar toda a pauta, então nós estamos chegando ao final. Tenho agora algumas colocações importantes para vocês, mas alguém tem mais alguma coisa para colocar, para solicitar, que vê que seja importante? Ô, Janis. Pode falar. A Cissa, pode falar. Ô, Janis, é só para te comunicar que a Cissa está junto comigo aqui, a gente está escutando, está participando da reunião que vocês estão fazendo aí, tá? Que obrigado. Bom, muito obrigada. Quem mais quer falar alguma coisa? É a Giovana de novo. Sim. Retomando aquele assunto lá do início, sobre o redimensionamento de área que a gente fez aqui, nós, os agentes de saúde do São Roque, a gente fez um acordo com o Murilo o ano passado, logo antes, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente fez um acordo de redimensionar para ele não precisar colocar um agente de saúde aqui na Brusque, que estava faltando. Aí a gente redimensionou aquela área ali, toda a extensão até chegar em Orleans, foi todas as agentes de saúde, cada uma mexeu em uma parte, para que ele colocasse uma agente de saúde junto com a Marley e a Estela Hoffman, que estão com muitas famílias. Ô, Giovana, sim, na verdade é assim, ó, foi solicitado no dia da reunião, e eles precisam fazer concurso para botar, mas assim, uma coisa importante, a agente de saúde pode cadastrar até 750 pessoas, dali para cima não cadastrem mais, aí é responsabilidade deles. Então, ele disse que vão fazer um concurso para chamar as agentes de saúde para poder colocar essas que estão faltando, tá? Foi o que ele falou na reunião para a gente, tá? Então, tá bom, muito obrigada. Não. Pessoas. Então, certinho? Sim, pode falar. Jane, só mais uma coisa que eu queria colocar também. Quando tu falou ali que o prefeito teria um prazo de 60 dias, né? Sim. Só para deixar bem claro, o esforço de vocês, porque eu estava junto, eu presenciei, eu até pedi, falei, né, pro prefeito que 60 dias seria muito tempo, né? Então ele falou, não, até 60 dias. Só que assim, todo mundo acha que no caso o sindicato não é firme ou qualquer coisa assim, mas não.
Eu estou aqui para dizer que vocês estão firmes. O problema é que ele é osso duro de roer. E a gente tem que ficar em cima mesmo, porque há quanto tempo ele está para decidir as coisas e ele não decide, né? E aí fica dando prazos, como se a gente fosse otários, né? E outra coisa, aquele documento que foi feito ano passado, que os prefeitos, os candidatos iriam assinar, ele está valendo também, né? Porque o prefeito falou que iria, no caso, quem se elegesse, né, iria rever tudo isso, né? Mas o problema é que é bem... Não é fácil lidar com ele, né? Tanto quanto a horário, quanto a tudo, né? Eu só queria deixar claro para os outros, assim, que vocês são atuantes, mas o problema, o prefeito, não é fácil de lidar com ele. Não é fácil mesmo. Ele poderia ser mais maleável. É osso duro de roer. Na verdade, aquele documento, aquela carta compromisso, os 3 assinaram e tinha lá no final, se eles não concordassem com tudo, uma ressalva para eles colocar o que não concordariam. Mas ele assinou, a gente sabe que ele estava em campanha política, ele não sabia que a gente ia registrar em cartório, ele não sabia, a gente registrou em cartório e a gente usou na mídia para ver se ele vem assim, né, na verdade, porque ele é osso duro de roer. Se eu disser para vocês que me deu crise de ansiedade em novembro, eu fiquei 3 dias sem voz, e foi estresse, incomodação, porque eu acho estranho o seguinte, eu sempre fui uma boa funcionária, como agente comunitária de saúde, e agora eu virei presidente do sindicato, eu continuo sendo a mesma pessoa, eu estou trabalhando e muito na missão que foi me dada para mim fazer. Eu sinto que eu estou a serviço de vocês, se votaram em mim, porque vocês acreditam que eu seja capaz de buscar o que vocês almejam, e eu estou realmente fazendo isso. E ele parece que não pode me ver na frente. Então, eu acho que, independente disso, nós temos que lutar, nós temos que mostrar que a gente está certo, nós não estamos pedindo nada demais, é direito absoluto do servidor o que a gente está pedindo, e nem isso ele está querendo dar. Então a gente é contra fazer parada, fazer esse tipo de coisa, mas chegou a um limite que, se ele não concordar a dar o que a lei permite que o servidor tenha direito, a gente vai ter que parar e fazer barulho e botar na mídia. Por isso que a gente está usando a mídia de Criciúma. O sindicato agora vai gastar um pouquinho esses 3 meses para pagar essa pessoa que está fazendo isso, porque ela tem acesso às mídias da região, e a gente tem que fazer isso, porque, infelizmente, nós chegamos ao limite do limite. Então, agora vamos ter que mostrar que a gente pensa diferente e pensa de forma certa, e que o errado nessa história é ele. Importante nesse momento também dizer para todos os servidores para convidarem também os seus colegas para seguirem as mídias sociais do sindicato. Nós temos Facebook, nós temos o Instagram, e a gente vai deixar todas as informações. Todos os dias terão informações nas redes sociais. É importante que todos vocês sigam e também avisem os seus colegas para seguir. Outra coisa importante também é a gente, graças a Deus, muitos servidores se filiaram ao sindicato. Agora, essa semana, eu recebi mais 5 pedidos, porque eu vou no começo da semana que vem, porque essa semana foi bem corrido. Então, no começo da semana que vem, eu vou passar para filiar esses 5 colegas nossos. Então, eu gostaria que vocês colocassem para os colegas de vocês, quem tiver interesse de se filiar, pode me chamar que eu vou no local de trabalho. E se vocês tiverem algum colega que é filiado e que não está no grupo de sindicato, importante vocês avisarem, passarem o contato para a gente colocar, porque depois que eu fui filiando, eu fui colocando todo mundo lá, mas às vezes, antes tinha alguém que lá não estava e eu não consigo adivinhar, né? Então, vocês mandem o contato que a gente coloca lá, tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Então, assim, ó, agora eu vou colocar para vocês o que nós conseguimos para vocês, né? Eu disse que só ia colocar no final da assembleia, né?
a gente conseguiu para vocês um convênio com a Clínica Vitória. A Clínica Vitória abriu aqui pertinho do Altoff, é do Dr. Márcio, que se exonerou da prefeitura, né? Ele era funcionário da Unidade de São Francisco, mas muita gente conhece ele. E a gente conseguiu um convênio para vocês ali. Ele vai fazer a consulta de vocês com o mesmo desconto que é dado para o SNS. A consulta é R$100 e tem direito a um retorno em até 15 dias, sem pagar nada. Essa consulta é extensiva para quem é casado, para a esposa e filhos. E para quem é solteiro, para o pai, a mãe, ou madrasta, padastro, que seja, e irmãos, tá? Para vocês consultarem ali, vocês precisam ter uma declaração minha. Então, quando vocês desejarem, vocês solicitem, eu faço a declaração, coloco o nome de vocês, com o carimbo do sindicato certinho, que a secretária dele lá, que é a irmã dele, já vai poder dar o desconto, que ela já sabe certinho, tá? Aí a gente conseguiu também, com o Laboratório Santa Otília, lá do Dalmo, ele também vai fazer um desconto bom para vocês. Eu só tenho que conversar com ele agora semana que vem. Acha o cabo do carregador aqui para mim? Eu só tenho que conversar com ele a semana que vem para ver o desconto certinho, mas ele também vai dar um... Tá solto lá embaixo. Ele vai dar um desconto bem bom para vocês, tá? O Laboratório Santa Otília. E daí, agora, eu estou correndo atrás para conseguir mais uns descontos para vocês, porque a gente sabe que não é fácil. Saúde, principalmente, é bastante complicado, né? Então, eu vou atrás, vou ver se eu consigo mais alguma coisa para vocês e depois eu passo para vocês também, tá? Eu queria dizer para vocês, assim, que o Dr. Márcio também faz visita domiciliar. Então, se vocês precisarem também de algum doente, algum acamado, ele também faz visita domiciliar e para vocês também ele vai fazer com desconto. Então, a gente vai divulgar também, é um trabalho bom para a comunidade. A gente sabe que a saúde está muito cara, né? Nem todo mundo consegue. Agora, também na clínica dele, ele vai colocar uma sala específica para cardíacos, com cardiologista, com exames, com esteira, com tudo, e num preço bem acessível. Então, depois a gente passa isso mais certinho para vocês, ou vocês entrem em contato com a gente, que a gente explica para vocês, tá certo? Queria dizer uma coisa, assim, ó, neste momento, eu queria dizer que nós sentimos, assim, um orgulho muito grande de vocês todos que participam conosco, mas nós somos 160 mulheres no sindicato, olha que maravilha. E segunda-feira é dia 8, é dia da mulher, né? Então a gente queria dar um parabéns para vocês todas, que Deus abençoe, que Deus ilumine e que Deus abençoe esse bem que vocês fazem todo dia e que muitas vezes ninguém vê, mas pode ter certeza que Deus vê, Deus abençoa e Deus retribuirá imensamente. A gente sabe que não estão recebendo o salário que merece, mas mesmo assim vocês atendem o bem o povo, vocês fazem o bem para as pessoas, e como é bom a gente, quando ouve alguém dizer assim, eu tenho aquela professora, para mim é uma beleza, eu tenho aquela agente de saúde que me passa todas as informações. Então a gente vê como é bom, que isso que é o que engrandece o serviço da gente, porque a gente tem que ser bom em tudo que a gente faz. Então, independente do local que eu estou, eu preciso ser boa naquilo que eu faço, porque é o meu caráter, é para mim aquilo vai me engrandecer como pessoa, e é bom a gente ser bem visto pelos olhos dos outros. Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam iluminadas sempre, e não desmerecendo os homens, né, e dizendo para eles que eles façam força aí para puxar mais homens para o nosso sindicato, porque nós somos 160 mulheres que fazem força aí para o sindicato ser bem mais forte. Doutora Yara, quer falar alguma coisa? Vou deixar a doutora Yara falar com vocês. Aproveitando o gancho aqui da Janes, né, da presidente, dizer que até nessa sala a maioria são mulheres, né? E dizer da força que a gente tem aí, jornada tripla, né? Trabalhando num lugar, em outro, e ainda em casa, e tomando conta dos filhos e tudo mais. Mas isso é para mostrar a força que a gente tem. A gente não conhece a força que a gente tem.
Então, daqui para frente, se nós estivermos juntos, de mãos dadas, e juntos, batalhando e lutando pelos direitos de vocês, nós conseguiríamos muito, muito mais. Então, se vocês puderem continuar, seguem lá nas redes sociais, a gente vai estar sempre colocando informações para vocês. Eu sempre me coloco à disposição toda terça-feira de manhã. A minha manhã é reservada para o atendimento a vocês do sindicato. Sempre que vocês quiserem, vocês liguem para o escritório ou liguem para a Janes agenda o horário. Toda terça-feira de manhã eu estou à disposição de vocês. Vocês me conhecem, já me conhecem um pouquinho, sabem da minha maneira de trabalhar. Se vocês têm direito, eu vou lutar pelo direito de vocês, principalmente se esse direito foi lesado. Agora, quando não se tem direito, não tem como a gente brigar e lutar por uma coisa que a gente não tem direito. Eu tenho sempre me colocado à disposição, continuo me colocando. Parabéns a cada um de vocês que esteve aqui até esse momento. E vamos juntos, que essa reunião não acaba aqui, né? Essa assembleia ela vai permanecer aberta. Nós teremos mais duas. A próxima é na próxima quarta-feira, que a gente já terá mais ou menos um encaminhamento para vocês, para dizer se já se constituiu essa comissão, se não se constituiu, como que está sendo os andamentos, e o protocolo também, a presidente amanhã já vai fazer o protocolo da falta, e a gente vai continuar informando vocês. Quando não tivermos reuniões, sigam lá nas redes sociais, que vão estar todos os comunicados e todas as informações. Muito obrigada a cada um de vocês. Olha só, então essa assembleia, ela continua aberta, né? A gente abriu já a assembleia permanente para a gente poder convocar a hora que fosse necessário. Deixamos reservadas 3 datas, que são 10, 17 e 24, se eu não me engano, para a gente fazer essas assembleias e decidir o que está para ser decidido. Mas tenho quase certeza que não se resolve esse mês. O prefeito vai empurrar com a barriga para nós resolvermos lá para o final de abril, né? E olhe lá, se não é a primeira semana de maio, que a gente já conhece como ele é, mas na medida do possível que vai tendo as assembleias, vocês serão convocados para participar. Ficou mais fácil assim, né? A gente agradece porque entramos aí na casa de vocês, ficaram devendo café, mas esse a gente vai outro dia, prometo, tá? Então, que Deus abençoe cada um de nós e sigamos firmes no nosso trabalho, né? E muito obrigada por vocês terem participado, foi muito bom, foi um momento que muita gente aprendeu como entrar na sala, como participar, e cada vez melhor, né, para a gente fazer sempre por aqui. Então, muito obrigada e que Deus abençoe vocês todos. Boa noite.